Galera, estamos aqui gravando no dia 22 de abril de 2025, um plantão extra de dúvidas aqui que eu decidi fazer do nada. Fala, Tiagão, como é que eu posso te ajudar, querido? Opa, boa tarde, obrigado aí o apoio, sempre bem-vindo aí, essa dedicação e apoio com toda a turma. Tamo junto. Algumas dúvidas que eu tenho, estudando da carteira recomendada, Sim, daqui eu montei a carteira já, tudo, a estratégia, daqui a um ano só que eu vou mexer nela. A minha dúvida é, em 2026 vai ter recomendação agora para abril, e eu vou olhar justamente naquilo que eu fiz agora, é abril que eu já deixei separado no Excel para não confundir. E, por exemplo, agora tem Bradespar, um exemplo. Aí daqui a um ano ela sai. Eu vendo a quantidade que eu estava de abril e reposiciono de acordo com essa que eu fiz agora, ou não? É outro jogo, outro esquema que começa daqui a um ano. você vai se desfazer. Imagina que você plantou uma semente. Essa semente cresceu, depois de 12 meses você pode fazer o corte. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. E lá, daqui a 12 meses, você vai ter que estar com uma carteira. Esquece que você tem uma carteira antes. E você tem que estar com aquela carteira. Se repetir algumas ações, você vai manter essas ações que repetiram e vai ajustar o peso percentual que ela tem que ter na carteira. Caso não, você vai se desfazer dessas ações porque você vai ter que estar perseguindo aquela carteira de daqui a um ano. Ficou claro para você, Tiagão? Entendi. Então, vamos dizer, se a carteira é de abril, eu vou de abril para abril do ano que vem, a de maio para o ano que vem, junho e Tá. assim do método. Perfeito. Não, Imagina, você trabalha com o quê, Tiagão? sou médico, Tá. Imagina que tu abriu uma clínica, tu mora em qual cidade? São Paulo. Imagina que tu abriu uma clínica nos Jardins, abriu uma clínica no Itaim. Cada carteira é uma clínica. Aí você vai ter um escritório central que você vai administrar todas essas clínicas. Você pode consolidar esse resultado por uma questão gerencial, mas você vai administrar um independentemente do outro. Faz sentido? Perfeito. Total sentido. Isso Não, aí perfeito. eu desenhei dessa maneira, porque aí o impacto tributário de renovar a carteira, vender ela, vai ser menor, tá bom? Sim, sim, não Você é entendi. especialista em que área da medicina? E eu fiz clínica, depois UTI, medicina intensiva, e depois fui para gestão. Fiz MBA, agora trabalhando mais com essa parte administrativa. Boa. Tá muito bom para você, tá, querido? Tá bom. É, Falou que outras eram duas três, rápidas. faltam duas. Isso. Eu assisti a live ontem, né? A apresentação. Eu vi hoje no novo YouTube, aproveitando aí. E só uma dúvida rápida, que hoje eu vou acabar pegando a carteira do cripto, né? Do dia. Eu vendi um ativo, vamos dizer, então uma criptomoeda X estava como tendência de baixa, vendi. Perfeito. Daqui a 2 dias, mudou para alta. Eu encerro a posição lá qual mostrou lá do mercado e compro. Não. Você vai ter um botão chamado estornar lá na Binance. Se você apertar estornar, aquilo que está vendido vai ir na mesma proporção para comprado. Eu não preciso vender e comprar, já posso virar ali. Não, você pode apertar estornar, que ele vai reverter ela 180 Ah, graus, perfeito. entendeu? Ah, legal, legal, show de bola. E a última pergunta, terminei de fazer o módulo das opções. Não sei se tem uma regra até ou um conselho, numa estratégia de uma trava de alta ou de baixa, aquele ativo que eu vou lançar, é bom olhar ali uma opção que seja OTM, ATM, tem Vai alguma depender da tua coisa? estratégia. Mas o que eu sugiro é que seja fora do dinheiro na maioria das vezes, tá? Beleza. Era mais ou menos uma média, um raciocínio, pensando para ser uma trava. Se me chegar, me favorece, se não chegar, eu também não tomo prejuízo de ter sido o lançador ali. Exatamente. Ah, perfeito. Ah, Mas lembra que o segredo das opções, assim como qualquer outra área do mercado financeiro, Tiagão, é operar pequeno, tá? uhum. Não, 1%. 1%. Que aí dá espaço para você ajustar as posições, não ficar muito ansioso caso vá contra a tua tomada de decisão, tá?
Não, pode deixar. Seguindo o método à risca aí, tô tranquilo. Os médicos normalmente se dão muito bem aqui porque costumo falar que nem você segue um protocolo para abrir um paciente, né? No Total. mercado financeiro a gente segue a mesma lógica, a gente segue um protocolo, E o entendeu? meu trabalho é escrever protocolos, então ajudar as pessoas a fazer isso. Então estamos aqui entendendo o método da raiz e aplicando na risca. Exatamente. Perfeito, queridão. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar aí. Abraço. Beleza. Tchau, tchau. Fala, Eric. Eric Augusto. Gustavo, Fala, Tiuri, tudo bem? como é que você tá, queridão? Tudo bem? Le- Legal, tudo bem, graças a Deus. Prazer em falar contigo. Amém. Como é que eu Eu posso te te, ajudar? te conheço há anos, mas consegui só falar agora. Amém. Legal. Pô, assim, né, na verdade, eu venho acompanhando aí as aulas e eu tô quietinho por enquanto, que eu sou bem iniciante, estou absorvendo, olhando. E, cara, assim, meu objetivo, claro, hoje eu trabalho com elevadores, né, assistência técnica de elevadores, uma multinacional. Trabalho, faço gestão aí de uma carteira de clientes, né? E, cara, eu sinto que eu não estou seguindo a minha missão, o que eu preciso fazer. Na verdade, já tem um tempo que eu quero sair. E eu vi, ontem me chamou a atenção o que você falou para um aluno, que existe a possibilidade, de repente, de operar e conseguir realmente tirar um ganho, viver só disso. Realmente é possível? Como é que eu posso partir, cara? Eu tenho, assim, hoje um patrimônio aí líquido de 150 mil, dinheiro, tenho a minha casa, tenho meus 2 carros. Eu não sei, eu consigo montar um tipo de estratégia, vai, 3, 4, 5 anos para eu poder dar esse salto, para eu poder sair da onde eu tô, para realmente viver de rendimentos, né, com o mercado financeiro? Eu acho que isso é uma ilusão, tá, Eric? Porque Certo. a conta, baseada em estudo acadêmico, de quanto que você pode tirar de uma carteira para viver disso, é 2% ao ano, Tá, tá bom? entendi. Então, o que você está pensando aparece muito aqui para mim. Eu vou te sugerir uma nova forma de pensar sobre esse assunto, que é a seguinte: imagina que tu trabalhasse com o que tu gosta. Certo? Não vai ser tão ruim trabalhar. E às vezes você pode ganhar até mais dinheiro assim. Sim, Então, por exemplo, eu estou aqui andando na minha casa e estou atendendo vocês. Por quê? Porque isso aqui é o que eu gosto de fazer. É o que sim. eu amo fazer. O que que eu sugiro que você faça? Que você faça uma ponte de transição para esse processo de você fazer aquilo que vibra no teu coração. Tu já sabe o que que é isso? Não, sim, cara, eu sou vendedor de, como posso dizer, de alma, né? Desde 1996 eu vendo. Eu tenho um sonho de ter algo para mim. Só que é o seguinte, nesse de ter sonho, você vai adiando casa, aí tem filho, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não posso simplesmente jogar para o alto e sair fazendo o que eu quero, né? Eu tenho uma responsabilidade. Então, eu estou tentando buscar negócios paralelos que eu consiga fazer para ter esse rendimento. E aí eu pensei na renda variável, enfim, pensei em opções, cripto, tudo que você tem oferecido, só que realmente fica confuso quando você não, no meu caso, né, que eu não conheço, e é por isso que me pintou essa dúvida, né, de querer fazer algo de imediato, mas eu já percebi que não vai dar certo se eu quiser meter os pés pelas mãos. A chance de eu me ferrar vai ser muito grande. Então, por isso que me surgiu essa dúvida, se realmente se tem case de alunos seus que conseguiram, num período médio, curto prazo, de fazer isso, principalmente com as opções e cripto, no caso, né? Que eu sugiro, existem casos disso, tá? Mas eu não sugiro ninguém fazer isso. Por quê? Porque isso é uma consequência natural, Ah, entendeu? E tá bom. toma cuidado com quem tu achar na internet aí que fale que dá para fazer isso, porque essa pessoa ela tá querendo botar a agenda dela na frente da tua. Não, sim, com certeza. É difícil você encontrar alguém realmente
que passe credibilidade, né? Que queira realmente ajudar. Eu entendo que todo mundo tem que ser remunerado pelo seu trabalho, mas tem umas pessoas que realmente querem prejudicar a qualquer custo, né? Querem vender, querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso não é legal. Vamos aqui organizar esse teu pensamento, que é o seguinte: Vamos. você ama muito mais ser provedor para os teus filhos e para tua esposa do que qualquer outra coisa. É por isso que Sim, você faz o que você está fazendo. exato. E essa é uma identidade de homens de verdade. Então, o que eu sugiro é que você construa essa transição. E assim, você falou que você é um vendedor de almas, né? Não, eu gosto de vender. Eu gosto de me comunicar, de vender. É isso que eu gosto de Olha fazer. só, você já trabalha botando as pessoas para cima na vida, que é com elevador, né? Sim, é o sobe e desce danado. É igual a bolsa. Exatamente. Então, isso aqui, gente, é uma reflexão que só agora, que a gente não está aqui numa aula do programa, eu posso falar para vocês. Todo mundo está a um funil de distância da sua liberdade financeira. O que que é um funil? Um funil é uma maneira de você atrair pessoas, gerar um relacionamento com essas pessoas e converter essas pessoas. E aí, a partir do momento que você cria um funil, você vai ter uma fila de gente querendo comprar aquilo que você está vendendo. Foi isso que eu construí para que vocês um dia chegassem aqui dentro. Um funil de vendas. Aí, o mercado financeiro, ele é o quê? Ele é uma maneira de você botar o teu dinheiro para trabalhar enquanto você está organizando esse funil. E o que que é, no final das contas, isso? Um funil ele tem um limite. Então, por exemplo, eu tenho um limite aqui nessa empresa de educação. Eu não consigo botar todo o meu dinheiro para trabalhar nela. Aí o dinheiro grande, ele está no mercado financeiro, se multiplicando. Depois de muito tempo que eu tirar a areia daqui e botar aqui, isso vai estar tão grande que aí a gente vai chegar nesse ponto aí da independência financeira e de você conseguir ter uma renda do mercado financeiro. Por isso que quando eu falo do movimento 1KF, que são 1.000 famílias ganhando 10 mil por mês, é uma construção. E eu acho que precisa ter 500 mil reais para começar a ter esses 10 mil por mês. Só que quando você chegar nos 500 mil reais, você vai ver que é muito fácil chegar no 1 milhão, que é muito mais fácil chegar no 2 milhões. Por quê? Porque toda a metodologia que eu ensino aqui, você tem que dedicar 10 minutos por ano para esse assunto. E aí o que que você faz com o resto do teu tempo? Cuida da tua espiritualidade, cuida da tua saúde, cuida da tua família, faz mais renda com esse funil de alguma coisa. Para quem aqui não está entendendo o que é um funil, imagina que você ficou solteiro. Você vai ter que começar a atrair pessoas para arranjar uma outra namorada. Você vai namorar e converter a casar. Então tudo se resume à dinâmica de arranjar namorada. A vida é a mesma coisa. Só que para a gente arranjar a namorada que a gente quer, a gente tem que se tornar a pessoa que atrai essa namorada. E o que é se tornar essa pessoa que atrai essa namorada no mundo dos negócios? É entender o valor que eu gero. E quanto mais complexo for os problemas que eu resolvo, mais eu posso pedir remuneração por causa disso. E aí, como é que a gente desenvolve esse valor? A gente segue esses 5 passos aqui, ó. Primeiro, você tem conhecimento. Aí, com o conhecimento, você vai desenvolver uma habilidade. Com essa habilidade, você vai acumular um capital. Com esse capital, você vai criar uma reputação. E com essa reputação, você vai sentar em novas mesas, que é o teu networking, que vai impulsionar mais negócios ainda. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente está fazendo aqui na mentoria Start Milionário é o quê? Desenvolver uma habilidade. A gente vai acumular capital. Com esse capital, a gente vai construir uma reputação. E essa reputação vai gerar um networking para a gente sentar em mesas que vão abrir mais portas para a gente. Faz sentido, Ed? Legal. Muito sentido. Legal. Agradeço.
Vou pensar bem, vou estudar. Vou estudar. Eu tenho aí um objetivo em 5 anos, chegar nesse objetivo que é esse. 5 anos é o que eu tenho de objetivo, que eu tracei. Vai conseguir, Legal? tá bom? Obrigado. Tamo junto, Sucesso. queridão. Fica com Deus. Abração. E aí, amor, tudo bem? Também. Fala, Fernando Xavier, tudo bem? Fernando Xavier. Fala, meu Guti Guti. Ativar som. Agora, tá me ouvindo? Tudo ótimo, querido. Tô Fala, ouvindo sim, Júlio. você? Tudo tranquilo? Como é que tá a família? Tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu fiz o que você falou, né? Fazer um grupo só comigo mesmo, né? Aí eu botei aqui mercado financeiro, botei o Jordan Belfort do filme, Lobo de Wall Street. A dúvida que eu tenho, tio William, é o seguinte: pelo que eu entendi, são três formas de operar na bolsa de valor. É a carteira recomendada, Sim, pro médio e são longo prazo, as opções curto e prazo, seguir as tendências, né? sim. Surfar as tendências, na alta e na baixa. A segunda dúvida, tio, eu acho que não sei se é para agora essa resposta. Porque, pelo que eu entendi, a Chilo, né, que vê lá o Trading View, de 4 em 4 meses, mais ou menos, de 5 em 5 meses, ela muda o período do ativo. Sim. Como é que a gente faz para recalcular, digamos assim, esse novo período? A gente tem uma planilha, que é a planilha do High-Low. Você vai imputar dados nessa planilha e ela vai trazer esse novo período, que pode mudar ou não, tá? Não necessariamente daqui a 4 meses vai mudar. A gente só precisa estar ligado que isso precisa ser atualizado. Entendeu? Entendi. E, tio, por último, falando da carteira recomendada, daqui a 12 meses, né? Por exemplo, a gente montou agora em abril 15 ativos. Daqui a 12 meses, eu vendo todas as ações ou aquela que continuar na nova planilha, por exemplo, mantenho. Continua. Você vai ter uma, você vai ter uma foto de um quebra-cabeça que você tem que replicar aquilo, que é a carteira atual, em qualquer período. Então não importa o que você tem antes, você tem que sair com aquela carteira montada. Aí pode acontecer de antes você ter aquelas ações no passado. Aí você não precisa vender para não gerar um evento tributário. Ficou claro para você, Fernandão? Ficou. Beleza. Mais dúvidas? Fechou. Fechou, tio? Só isso? Tranquilo, fechou. Valeu, querido. Valeu. Just a little too late. Fala, Cezinha. Lucas falou assim: às vezes me sinto sem entender nada, mas estou confiante no game. Vou seguir os passos até conseguir fazer meus passos. Significa que você está saindo da tua zona de conforto. Isso é muito bom. Parabéns, Lucas. Fala comigo, meu Cezão, irmão. beleza? Bem, graças a Tá. Deus, graças a Deus. Falando agora com o meu professor que eu estou seguindo a mentoria, melhor ainda. Sofri muito na internet. Amém. Estou aqui para te ajudar, Tia, querido. tá. Tia, eu estou com uma dúvida. Essa carteira que o senhor passou agora, eu estava sem um dinheiro lá porque eu estava na XP, estou transferindo para lá para a Gene, né? Aquela menina lá que o senhor indicou está atendendo muito bem, ela é nota 1000, ela. Me ajudou muito. É, eu consigo comprar amanhã ainda isso aí ou não? Qual carteira que você falou? Tá falando? As ações que o senhor indicou hoje, da Petrobras, está caindo, umas 4 a 5 ações lá que o senhor mandou lá. Deixa eu ver aqui. Não, aquilo ali é só para você entender que a tendência está rolando naqueles ativos. Não é para comprar nem vender nada daquilo, tá? Ah, tá.
É só para que você não precise entrar no Profit e ver lá se está longe ou perto da tendência, tá bom? Ah, tá. Porque a minha dúvida ainda é descobrir lá no. Entrar no. Naquele indicador que o senhor colocou, é o tempo ainda para descobrir. Um exemplo assim, eu vi que a Petrobras está caindo, botei lá no relô, beleza, está caindo. Mas quanto dia? É o período de 51 que vai cair 51 dias? Se for o período de 40 vai cair 40 dias? É isso ou não? Ou Não. tem que achar. Não, né? Eu tenho que ter resistência, tem que tentar. Como é que eu consigo analisar isso? Que eu ainda não consegui aprender isso. No primeiro dia que o indicador mudar de direção, ou ele vai estar acima ou abaixo do preço, vai determinar uma mudança de tendência. Vai ser nesse primeiro dia que você tem que operar. Você Então, viu mas a aula de ontem, César? vi, não assisti um pouquinho a aula antes, assisti sim. Lembra que eu falei que o Bitcoin estava virando ontem? Uhum. Eu Por quê? comprei. Só que eu Porque alavanquei 20 vezes. Eu não sabia, você que era duro, eu alavanquei 20. tá dando certo, né? Graças a Deus. Mas eu botei 0,02%, botei acho que R$ 30. Aí eu não. Fui, cliquei, foi 20 vezes. Depois que eu corrigi, falei, agora já era. Agora já E foi. quantos por cento de lucro tu já teve já? Ah, eu botei ontem à noite, 20 vezes, já tá bem lá, tá indo, né? Encerra essa posição agora, tá, Cezinho? Tá, vou entrar lá e vou encerrar. Toda Não é vez que a estornar, gente não, é tiver, encerrar, né? toda vez que a gente perceber que a gente fez um erro, a atitude certa é a gente parar, consertar o erro e partir do zero a partir daquele momento, tá? Uhum. Tá, eu não encerrei porque eu vi o senhor dando uma resposta pro rapaz aí, estornar. Estornar não é encerrar, né? Não, Não. não. Você precisa encerrar porque você está com a alavancagem errada, tá? Tá. Não é 20 vezes, é duas vezes no máximo. Aham, não, nas outras tá tudo duas. A Bitcoin que entrou 20, não sei como. Você é Até agora, iluminado. Você é iluminado. Tá é. bom? Eu... Cooperar. Tá bom, querido? Tá. Mais alguma Então, dúvida? a minha dúvida é só essa mesmo, para achar o tempo, porque eu consigo analisar em 15 minutos, que o senhor orientou, né? Botar em 15 minutos, coloco lá no TradingView, coloco 15 minutos da ação. Só que eu não consigo. Aí eu vejo a entrada. Mas eu percebo também que às vezes depois de um dia, 2 dias, muda a entrada de novo. Eu falo, cara, como é que eu Sim. vou saber que é o tempo de 40 dias, 30 dias? Aquilo ali é só o ajuste do indicador, mas você tem que entrar no primeiro dia que mudar a tendência. Entendeu? Então, tá bom. Eu entrei lá no TradingView, escolhi a Petrobras. Aí ela mudou hoje. Mas aí eu botei o período. Mas às vezes eu vejo também que passa 5, 6 dias, ela muda de novo, ela sobe dessa. Aí eu mantenho aquilo dali mesmo que ela não mudou, não preciso Então, botar resistência, não preciso analisar mais nada. você vai ser disciplinado no indicador, porque o indicador ele pode mudar daqui a 3, 4 dias porque deu um prejuízo ou porque deu um lucro. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Lembra Entendi. que, lembra que não existe garantia nenhuma de que vai dar lucro em toda a operação. Entendi, entendi. Tá. Vou entrar lá agora no Bitcoin. Aí é onde eu encerro lá. Tem estornar e tem. Aí eu boto encerrar. Fechar, fechar. Tá Tá. bom? Eu fecho e compro de novo, né? Com 2 vezes. Exato, querido. Fechado. Tô junto, fica com Deus. Tô devagarzinho, devagarzinho a gente vai lá. Eu tô aqui exatamente para dar a mão para vocês, tá? Fica tranquilo. Não, eu sei disso. E agradeço a Deus pela tua vida aí, que Deus te abençoe. Amém. Caraca, tá com muita eletricidade aqui na minha mesa. Doideira. Cara, me deu um choque demais. Tu ia ficar de cabelo em pé, Regis. Fala, Regis. E aí, querido? Tudo ótimo, Tiuli. Tudo ótimo. Primeiro, Posso te ajudar? né, fazer uma pergunta, mas antes eu vou compartilhar algo meu. Por já querer saber qual que é a filosofia que tu segue, aquela aula imensa de vieses mentais, eu sugiro que todo mundo assista. Muito importante mesmo. E não adianta na velocidade normal, porque você se desapega
E aí, quando você fala, só faz o que eu estou orientando, entra às 9 horas, entra em tal horário, faz o incremental, segue o método, confia. E aquela aula ela é ótima para, tipo, exorcizar qualquer ansiedade. Só compartilhar isso daqui eu achei sensacional, tá? Ó, vou dar uma dica para todo mundo aí que tá ansioso, tá? Tampa um olho e olha para cima. Isso automaticamente vai diminuir a ansiedade. Legal. E a minha pergunta, na realidade, é uma para ver se está certo aqui. Como você fala para não comprometer mais do que 1% do capital, quando eu fui entrar no Bitcoin, e aí eu coloquei tudo certinho, né? Mercado, alavancagem no máximo 2x, isolada. E na hora que eu fui mexendo ali naquela barra de que você chama de dimmer, né? Vou chamar de Dimmer. dimmer aqui. Chamar de dimmer. E aí eu vi que o Bitcoin ele ficou 0,00000 e não aumentava. Já para falar, eu coloquei R$ 600, que deu um total de US$ 100. Já converti. E aí eu vi que ele só quando ele aumentou, ele mostrou custo US$ 45, ou seja, já tá para lá de mais de 1% do meu capital. Qual que é a recomendação aqui? Porque daí o que que eu fiz? Falei, deixa eu testar, por exemplo, o Luna. Ô, Luna, legal. US$ 2 do O meu mínimo capital. possível. Bota o mínimo possível. Ou seja, vou pegando as outras criptomoedas que comprometem na faixa de 1% e não me expor agora de início com o Bitcoin. Correto. Maravilha. Não, era somente isso só. O restante aqui eu tô seguindo de passinho em passinho para ficar tranquilo. Depois eu faço mais perguntas, tio. Obrigado, viu? Pronto, Reginho. Fica com Deus, querido. Um abraço. Abraço. Fala, Max. Max Lennon. Oi, bom, João. E aí, querido? Tudo bem? Como é que você Tudo tá? bom? Bom, tudo bem? Na academia também. Boa. Eu acho que uma das dúvidas o Regis acabou perguntando saiu meio parecido. Só que acontece uma diferença. Eu vi uma aula gravada lá na sala de cripto que o senhor usava uma planilha para ver o valor de entrada, o valor da operação, né? E quanto a margem entre o high-low e o preço do ativo é muito pequena, ele autoriza tu usar um percentual maior, porque o risco, né, se tu usasse o stop, seria 1%. Eu já tinha essa planilha mais ou menos, mas eu usava ela calculando a alavancagem. Eu sempre usei entre 3 e 4 vezes, agora que eu estou diminuindo para fazer em 2 vezes. Sim. Mas se eu usar essa planilha como essa fórmula, eu acabo entrando às vezes, eu tenho US$ 1.000, eu vou entrar com US$ 100 às vezes numa operação, porque o high-low me dá 1% de risco, né? Sim. Então, se eu estopar, perfeito, 1%, pior que eu vou perder 1%. Mas se tem uma variação muito grande no dia, por exemplo, estava lá uma perda de 60 e deu uma queda no Bitcoin, por exemplo, ele caiu 10% no dia. Aí eu Acontece não uso isso. stop mesmo assim. Acontece isso, por isso que eu falo para operar pequeno. Sim, Porque isso pode acontecer, faz parte do mercado. Entendeu? sim. Mas daí mesmo nesses casos que eu usar a alavancagem, eu não vou usar o stop na corretora. Eu uso só como referência no high-low mesmo. Exato. Exato. A gente nunca vai sair do método, tá? Nunca Tá. vai sair do método. O que eu fiz é que daí eu faço uma banca de 0,5%, e como eu alavanco um pouco, também diminui o risco, né? Sim. Mesmo sendo alavancado, eu vou acabar me arriscando menos. Vamos pensar que é a seguinte lógica, tá? Se a gente está perto de uma varanda que não tem parapeito, qual que é a atitude que a gente tem que tomar para não correr o risco de cair lá de cima? Nunca chegar perto do parapeito. Sim, Então, operar com 1% do capital é exatamente ficar longe do parapeito. Simples assim. Entendeu? perfeito. Perfeito, então. Era isso mesmo, a dúvida. O resto já tinha perguntado também. Valeu, Max. Valeu, valeu, tio. Tamo junto. Valeu. Pessoal, deixa eu endereçar aqui uma questão
já que eu usei essa frase aqui, que eu vou usar ela para sempre, tá? É muito simples. Aí tem gente que fica chateada comigo porque não tá achando simples, aí eu falo que é simples. Sabe o que que tá acontecendo? Você tá se fazendo de coitado, coitada, e aí você quer que eu dê corda pro teu coitadismo. Eu não vou dar corda pro teu coitadismo, porque eu tô aqui exatamente para te falar que é simples. E você introjetar na tua cabeça que é simples. Eu não posso dar corda. Imagina que eu tô dando comida para minha filha e aí ela tem que comer espinafre. Eu pessoalmente gosto de espinafre, tá? Vamos dizer que ela não gosta de espinafre. Não, espinafre é muito ruim. Eu tô falando o quê? Come, filha, que é bom. É bom. Então eu tô dando comida na tua boca falando que espinafre é bom. Se você começar a chorar e ficar chateado comigo, porque eu tô falando que espinafre é bom, quer dizer que você tem que amadurecer para o processo de aprendizado. Eu não vou falar isso aqui de maneira agressiva, vou falar de maneira cômica, tá? Que às vezes eu tô tentando fazer graça e as pessoas não acham graça e não entendem. Mas, tipo, se você soubesse de tudo que eu vou te falar aqui, tu não ia precisar estar aqui. E tu teria os resultados que tu quer ter. Então, se eu posso te ajudar em alguma coisa, é exatamente mudar a tua cabeça. Se você se faz de coitadinho, coitadinha, de que tu não vai aprender nada, pô, quer dizer que tu vai continuar pastando na merda. Desculpa aqui o português. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você saia dessa situação. Eu tenho poucas regras aqui na minha casa, mas uma das regras que a gente tem é que a gente não desiste. E quem é que tem que botar essa regra aqui na minha casa? Sou eu, porque eu sou o homem da casa, eu sou o líder. E aqui nessa mentoria, eu que sou o líder. Empoderado por vocês que pagaram. Então a gente não vai desistir. A gente não vai falar que é difícil. A gente não vai se convencer que é impossível. E você vai continuar no teu ritmo. Mas eu vejo gente que está querendo falar que é difícil, que não está entendendo nada. Aí não assistiu as quatro vezes a aula que nem eu falei. Aí você vai falar que vai desistir, mas é exatamente esse padrão mental que te levou a ter os resultados que você tem hoje. E eu estou partindo da premissa que você quer mudar esses resultados. Senão você não estaria aqui. Eu estou aqui para transformação real. Eu não estou aqui para te vender um curso olha, agora eu já te entubei um curso, o problema é teu. Estava programado a gente estar aqui? Não. Então eu estou aqui realmente porque eu quero ajudar. Só que antes de todo mundo querer te ajudar, você tem que querer se ajudar. Beleza? De novo, César? Ou tu apertou sem querer? Foi sem querer, né? Foi mal. Fala, Tiagão. Beleza, querido? Me ouve, Tiuli? Ouço sim. Prazer, irmão, estar aqui com você, viu? Amém. Tamo junto. Como é que eu posso Já, te ajudar, querido? já te sigo aí há alguns anos, sempre namorei esse curso e agora, de fato, decidi enfiar as caras e tentar aprender. Amém. Tiuli, falando um pouco ainda da carteira recomendada, né? Sim. Eu sempre dou uma atenção, acabo aprendendo mais na carteira dos meus filhos do que na minha própria. A carteira dos filhos, eu ouvi você dizer que a moderada seria o mais viável para eles, né? Qual é a minha pergunta? Pensando em longevidade de vida, né? O meu filho também tem 4 anos, acho que a Olivia também tem 4 anos, né? E a Laurinha, minha filha, tem 1 ano só. Pensando em longevidade de vida, pensando em muito mais anos, né, do que nós mesmos temos, essa carteira delas não seria mais viável para o agressivo do que o moderado?
O que eu costumo falar, Thiago, que a gente pode entrar numa curva mais lento e sair dela mais rápido. Mas se a gente entra muito rápido na curva, aí o que que a gente faz? Corre um risco muito grande da gente ter um acidente, né? Faz sentido. Então, se você está começando, começa pelo moderado. Você está com um programa de aportar quanto por mês para cada filho? R$ 200. Tá. Fica o primeiro ano no moderado. Aí depois do segundo ano começa a ser perfil agressivo. Não, eu já tô 4 anos já aportando para eles já. Beleza, então toca ficha aí no agressivo. Eu já tô 4 anos aí ao ponto, porque eu sempre misturei um pouco essa parte de fundos imobiliários com ações que pagam dividendos e etc, sabe? Então, os dividendos já está ultrapassando o valor que eu deposito atualmente. É isso aí. Você já entendeu que eu não sugiro ter fundo imobiliário, né? Eu entendi. Então eu me desfaria de todos os fundos imobiliários e compraria a carteira de ações. Essa carteira de ações, ela pro longo prazo, ela também paga dividendos ou não? Paga. Em média vai pagar 6,45% de dividendos na última versão dela, tá? Entendi. A última pergunta, ô tio, sobre o TradingView. A minha carteira pessoal eu tenho conta na Rico. Quando eu entro na Rico, tem várias plataformas lá para fazer essas operações. Eu confesso para você que eu não entendo muito. Umas são pagas, outras não. Dentro da Rico mesmo tem várias. Eu acho que tem umas 8 lá, se eu não estou enganado. É. O TradingView, ele te dá o acesso gratuito por 30 dias, mas depois tem uma tarifa mensal para pagar. Você está falando do Profit ou do TradingView? Do TradingView mesmo. O TradingView é de pro- graça, tá? Toda a vida? É, eu não pago até hoje. E pode operar lá normalmente. Não, você não pode operar, mas você pode operar pelo celular. Eu, por exemplo, eu opero pelo celular. Entendeu? Eu entendi mais ou menos. Você tem um home broker pelo celular, não tem? Pela minha carteira da Rico. Sim, é de graça Tem, isso. certo. Você pode comprar e vender lá à vontade. O TradingView ele serve só para você fazer a análise da tendência e determinar Boa. se Boa, você quer boa, comprar ou boa. vender. Matou. Entendeu? E Fechou, é de irmão. graça. Fechou, encerrou. Deus abençoe. Um abração. Tamo junto, queridão. Olha, o José Augusto falou assim: poderia, por favor, me orientar? Ainda sequer acessei as aulas. O que sugere que eu faça? Eu sugiro que você veja as lives que a gente fez na sequência, tá, Zé? Que aí eu boto a lógica que você tem que acompanhar. É simples assim, tá? Fala, Renatinho. Beleza? Como é que você tá, querido? Opa, boa tarde, tio. Tudo Ó, ótimo. Eu posso te tô ajudar? tô todo dia aí. Amém? Tio, eu vi tu falando ali pro rapaz ali sobre a Salão KF ali, Sim. e eu fiquei curioso com isso aí, cara, porque eu nunca cheguei nem perto disso aí. Acho que eu já comentei para o senhor aí que eu tô há anos investindo, em torno de 5 anos aí, 6 anos, e é só prego, não sobe nunca. Com 500 mil, é possível fazer 10 mil por mês? Claro, não garantido, mas Ué, a minha carteira pessoal, ela subiu 34% nos últimos 12 meses. Dá sim. mais de 2,5. Tá, mas aí patrimônio, né, tio? Hã? Patrimônio, Não entendi. daí é crescimento de patrimônio Não, carteira de da tua conta. investimentos. Tá, mas esse dinheiro aí pinga? Eu não quero que Tipo, pingue. Eu não quero que pingue. sim, Não pode. Eu estou falando de valorização do dinheiro. O que paga em dividendo é um outro assunto. sim, E eu vou falar aqui algo que vai chocar algumas pessoas, tá? Sabe qual que é o problema de quem tem dinheiro? É receber muito dividendo. Aí a pessoa não quer receber dividendo. Por quê? Porque a cada novo
dividendo que ela recebe, ela tem que tomar uma decisão de investimento. E isso gera uma oportunidade de acerto ou erro. Sim. Então, receber dividendo é a lavagem cerebral que alguém caiu, que é bom. Porque receber dividendo é um problema. Problema bom, né, tio? Pois é um problema bom para quem não tem dinheiro. É, não, então aí, eu preciso ganhar. Oi? Eu preciso ganhar dinheiro. Tu não trabalha? Trabalho? Então, é desse dinheiro do trabalho que tu paga tuas contas. O resto tu multiplica o teu patrimônio. Essa que é a mentalidade do rico. Sim, mas é isso que eu tô tentando fazer, tio. Meu investimento não tira R$ 1. Só ele não sobe. Sim, Esse tempo todo aí. mas tu tinha uma metodologia clara do porquê que tu entra, porquê que mantém, porquê que sai? Não, eu assinava umas carteiras recomendadas aí, algumas coisas assim, alguns conteúdos, né? Acaba fazendo Metodologia que uma concha de nem. retalho. Esse é um erro muito comum entre as pessoas. Como ela não tem E clareza do todo, como as pessoas não têm clareza do todo, elas vão fazendo uma colcha de retalho e aí não entende o que foi formado. Isso é um no erro futebol. muito cruel e é por isso exatamente porque eu estou seguindo essa linha pedagógica da primeira, da segunda e da terceira aula, para que a gente primeiro entenda quais são os ativos do mercado, as estratégias. Depois eu mostrei como é que a gente suaviza ou sobe e desce dentro de uma carteira diversificada. Agora a gente está indo para uma estratégia específica que é surfar tendências, que vai estar sob esse guarda-chuva, entendeu? Sim. Mas o surfar tendências, daí a gente faz o dinheiro, no caso, né? O dividendo. Surfar tendência é uma maneira de eu ganhar dinheiro. Só isso. Tá. E a gente reaplica esse dinheiro. Sim. Tá, não, ótimo. Excelente, tio. Era só para ter uma ideia aí. Eu- Mas Parece que tu tem uma franquia aí, não tem, Renato? tem. Imagina que na tua franquia você é dono do imóvel, né? E você tem a franquia. O imóvel ele gera uma corrente de ganho, que é a valorização imobiliária. E você, no operacional do negócio, também gera dinheiro, né? Sim. Então, aí tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Vamos aqui fazer um paralelo. Seria fazer a carteira de longo prazo e surfar as tendências com as opções. Por exemplo, quem está com vontade de crescer mesmo, o que vai pegar e vai fazer com esse dinheiro? Vai abrir mais uma outra loja. Vai abrir mais uma outra loja. Vai abrir mais uma outra loja. E nunca quer botar a mão nesse dinheiro. Entendeu? Mas eu sabe que eu fiz isso, tio, e hoje eu tô com vontade de botar a mão no dinheiro. Tu tá muito novo ainda. Por isso que tu entrou na Nada. Master Business, porque eu vou dar uma chacoalhada na tua cabeça aí e tu vai ver que tu tá só no começo da jornada. É, não, ótimo. Excelente. Tá, me chama lá, tio. Vamos olhar minha carteira lá. A hora que tiver um tempo aí. Já Ué, você bota na já agenda marcou o aí. nosso encontro individual? Não. Tem que marcar. É eu que marco? É, pô. Tá, eu vou te mandar mensagem lá. Eu achei que tem que ver o teu tempo aí. Eu que me aviso quando dá aí. Não, não. Cara, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Ontem feriado também. Comigo não Pois tem essa é, história, não. feriado, fim de semana, normalmente é mais tranquilo. Eu vi que o senhor me É, chamou lá e Pablito, até me ajudou. o Renato Bambini, ele não tá sabendo aonde está a minha agenda para marcar a entrevista individual dele. Chama ele aí para ajudar ele com isso, por favor. Fechado, Renatinho? Ótimo, excelente. Valeu, Valeu, tio. querido. Era isso aí. Um abraço, Tamo junto. obrigado. É, a parada tá um choque absurdo aqui. Fala, Leonardo. Como é que você tá, querido? Fala, Oli. Tudo Tudo bem? certo? Como é que você tá, Bom, queridão? tudo certo, mano. Estamos aí se puxando bastante, tentando assimilar as coisas. Amém. Como é que eu posso te ajudar? Mano, olha só, eu tenho um dinheiro hoje que esse rendimento paga os meus custos de moradia, aluguel, etc. Né? E atualmente, nesse período de vida, a gente está com uma empresa
que a gente colocou nova, então tem 1 ano de empresa, ela não dá rendimento ainda, para que eu possa me abastecer disso. Então eu preciso uma certa segurança de um lado para poder manter a sanidade no meio das atividades, né? Frente a isso, o que você considera ser saudável para a gente abrir uma carteira recomendada de longo prazo? Eu escutei você falando várias vezes 1% do capital, mas escutei você falando algumas vezes de 15% de limite, 1% até 15% para as tendências em opções e cripto. E seriam essas duas frentes agora, nesse momento? O que você recomenda nesse cenário que eu preciso da renda e, enfim, Deixa o dinheiro na renda fixa, já que tu não pode arriscar ele. tá? A totalidade? Se você não pode perder esse dinheiro, a renda variável sobe e desce, Sim. entendeu? Eu, eu te acompanho já há uns 6 anos, talvez, antes da pandemia, bem antes. E eu passei o mesmo caso ali que o anterior, Renato, o Renato. Eu fui fazendo uma carteira de retalhos, aí na pandemia acelerou muito, assim, e aí saiu da pandemia ela torrou. Então eu utilizei esse dinheiro para ir vivendo um tempo, e agora, na venda do imóvel, eu capturei esse dinheiro de novo e disse, não, agora eu vou para aprender mesmo, agora eu vou para assimilar as coisas e fazer corretamente, né? Então, eu estou disposto a tomar certo risco, né? Já tenho um valor lá na Binance, onde eu estou operando as cripto, né? Estou entrando devagarzinho nas opções e tentando ver se a carteira é para mim ou não ainda. como é que é essa história? Me explica essa história aí, ver se a carteira é para mim ou não. Não, é justamente relacionado à segurança, né? Nesse momento, Se você quer mais segurança, põe mais em renda fixa e menos em renda variável. tá, Se você quer assumir mais risco, põe mais em renda variável e menos em renda fixa. tá, A carteira ela pode ser igual em ativos para as duas pessoas, o agressivo e o conservador. Tudo vai ser resolvido pela quantidade de renda fixa que você tem na tua carteira. Lembra que tá, na aula 2 eu montei lá uma organização aonde quanto mais ativos eu tinha, menor era o sobe e desce? sim, É isso que você quer fazer no final das contas com a tua carteira. Quando você quer transformar uma carteira numa carteira mais conservadora, no final das contas você quer aumentar a previsibilidade dos lucros, dos resultados. E a maneira de você aumentar a previsibilidade dos resultados é você tendo mais renda fixa de emissão pública, que é o Tesouro Selic. sim. À medida que eu consigo aumentar a renda de um lado, eu consigo acelerar mais do outro, né? Mas por enquanto essa é a minha realidade, né? Exato. O que é essa empresa aí que tu tá abrindo? Cara, eu trabalhava com imóveis e aí apareceu uns amigos loucos lá da igreja querendo montar uma comunicação visual. E aí a gente abriu uma empresa focada em fornecer soluções de comunicação visual. Então, desde a criação de marca, a gente imprime toda a parte de adesivo, lona, fachada, banner, impressão 3D, toda essa parte de finalização do comércio, né, de empresas, enfim. Então, a gente atende construtoras, mercados, né? Isso aí tinha que estar gerando dinheiro já. Um ano sem gerar dinheiro não é bom sinal, não. Cara, a gente tem bons clientes, só que todo mundo que a gente conversa que tem negócio assim, pequena empresa, eles falam 3 anos, né? E aí, cara, a gente tá no desafio do dia a dia tentando organizar esse troço, né? Não é uma tarefa que tem sido fácil, mas eu tô buscando Quantos sócios tem nessa empresa? 3 Todos eles comigo. recebem Prolabore? Não, Ninguém recebe Prolabore? não, a gente faz retirada a gente paga todas as contas, a gente prioriza pagar as contas, Isso é né? bom. Então, assim, O fato de ninguém receber Prolabore é muito bom. então a gente retira quando dá, a gente retira. A gente passou muito tempo sem retirar dentro desse 1 ano, né? Então, investindo, porque a gente iniciou com um capital muito baixo, acho que essa foi a questão, É né? bom isso Então, também. O negócio não tem que botar dinheiro, não.
Então isso aí, tá se criando, né? Mas ao meu ver hoje, com a mentalidade que eu tenho, é um nenê, né? É um Dá nenê para que pegar tá dinheiro indo. emprestado para esse negócio ou não? Como? Dá para pegar dinheiro emprestado para aumentar esse negócio? Dá, E por que que não dá. pega? A gente está fazendo histórico bancário, né? Faz alguns meses que a contabilidade está regular, então deve estar nos 8 meses de contabilidade que a gente mudou o CNPJ. Entendi. Era um CNPJ meu, a gente colocou o sócio, enfim, então está construindo esse tracking record para a gente conseguir pegar uma grana, né? Beleza. É isso É aí. isso. Vai para cima, Leão. Obrigado, irmão. Tamo Até junto. mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Fala, Luciano. Tudo bem, querido? Tudo bom? Boa noite, sei lá. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que eu posso te ajudar? Pergunta muito rápida, tá? Eu estou fazendo o caminho toda a jornada porque eu assisti as primeiras aulas, mas não estava tão empenhado, tal, não sei o que lá. Hoje eu tirei o dia justamente para criar aqui as minhas coisas no Bitcoin, lá na Binance e tudo mais, tá? Na verdade, sim, eu queria ver como é que eu restarto tudo, porque agora eu tenho metade do material, metade da informação, algumas coisas que vieram novas, que eu aprendi, outras coisas que eu não estou me encontrando. Então, assim, parei, quero dar um passo para trás, olhar e saber assim, vou por esse caminho, vou por esse caminho e vou tentar me organizar, ok? Queria saber de você como é que você sugere que eu faça isso. Veja o encontro um, 2 e o 3. Os encontros ao vivo, eu construo eles de forma que quem não quer ver mais nada só precisa ver eles. Então, volto para os vídeos do YouTube que a gente fez as lives, encontro 2, 3, e aí vou atrás das informações, porque hoje foi o dia de ver a Binance, tá? Sim. Já coloquei lá. Eu sou uma das coisas que você falou aí, eu sou um cara meio reticente, com medo de fazer as coisas, tá? Faz com R$ 100 tudo que tu vai ver que não vai morrer. É isso, assim, graças a Deus eu tenho um emprego bom, então eu consegui guardar muito dinheiro. Sou filho de português, então guardo bem, gasto pouco, mas não invisto ruim, né? Que a lá Thiago Nigro, né, da vida. Mas estou aprendendo a fazer investimento, tô tentando melhorar nisso, né? E é justamente isso. Então, assim, tô aqui investindo meu tempo para ver se eu consigo fazer até onde eu vou. Então, fiz aqui os câmbios e tudo mais, já troquei. Estou aqui meio só medroso para fazer as operações em si. E aí, uma pergunta só: na parte das criptomoedas, eu vou entrar quando vier no grupo que é para comprar ou para vender, alguma coisa assim? Ou eu pego alguém ali, pego quais foram as últimas informações? Porque, assim, eu vi que lá tem tendências que mantém baixa, tá crescendo, tá indo subindo, tudo mais, não sei o que lá, né? E aí eu vi que tem uns lá que assim, compra Bitcoin, sei lá, uma coisa assim, né? Eu vou entrar nas posições só quando tiver essa notificação de compra e venda, ou eu posso escolher, tipo, um lote lá de informações e ter um ponto de início? É uma pergunta. Copia todas as posições que estão na sala hoje. Então, aquilo que está com tendência de alta, você compra, e aquilo que está em tendência de baixa, você vende. Tipo, Ok. ontem eu montei toda a sala de cripto ao vivo para vocês no encontro 3. A última vez que eu vi aqui a conta da Binance aberta, estava com US$ 100 de lucro lá. Mas poderia estar US$ 100 de prejuízo também. Não importa isso. Eu entendi essa parte. Ok. Só isso? Só isso. Muitíssimo Tamo obrigado. junto, Luciano. Valeu. Fica tranquilo que vai dar bom. Fala, Dani Souza. Tudo bem, querida? Tudo bem, Uli? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom que tu abriu esse horário, porque eu sou daquelas que, tipo, dorme cedo para acordar às 5 e treinar cedo. Boa. E aí eu não consigo ficar para poder fazer as perguntas. Mas vamos lá, Uli. É, eu até tinha perguntado no Instagram para ti, da carteira recomendada, tá? Tu disse que todo mês vai ter uma carteira recomendada. Toda Eventualmente, terça-feira de cada mês. isso. Aí assim, tá, eu tenho já uma grana, um bom dinheiro aportado, enfim.
Tu sugere mexer nisso para colocar, por exemplo, tudo, sei lá, pega lá 500, 600 mil, aplica nessa carteira de abril, por exemplo, ou se eu for começar pela de maio, não importa, aplico esse valor e depois, conforme as carteiras forem vindo, são os aportes que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho, esse mês eu consigo aportar 5, esse 10, esse um. Eu vou colocando nas carteiras do mês, ao invés de pegar isso e replicar, sei lá, num EVB lá, ou num LTFB, ou qualquer coisa assim. O que que tu sugere em relação ao aporte inicial, como começar? Eu esqueço tudo que eu fiz até agora. Tem muita coisa que é tipo pré, pós, algumas coisas assim. Eu tenho dinheiro tanto em tesouro americano, ação americana fora do país, estou pensando em trazer de volta, né? E aí deixar no IVVB11. Não sei, o que que tu sugere para o start, entendeu? Sugiro que você faça hoje, o mais rápido possível, a carteira moderada. Simples A assim. moderada de abril. Tá? Tá. E aí, outra coisa, que eu queria te perguntar é quando a gente vai fazer uma análise, né? Você tem a carteira na carteira do mês que vem, tu coloca algum ativo que eu já tinha na carteira dessa de abril, por exemplo, tá? Como é que na hora, daqui um ano, quando eu for fazer a análise desse ativo, eu vou ter aportes em vários outros meses? Como é que eu decido vendo, não vendo, em relação a quando eu for analisar a carteira daqui um ano, por exemplo, sendo que eu posso ter ativos que se repetem? Entendeu a pergunta? Você vai trabalhar como se cada aporte fosse uma loja. Você trabalha com o quê, Daniel? Eu trabalho para o governo, sou servidora pública. Tá. Imagina que cada carteira vai ser uma loja, uma farmácia que você tem. Você vai construir uma farmácia por mês. E você vai ter um escritório central que vai administrar 12 farmácias. Quando bater 12 meses que você montou a primeira farmácia, você vai lá e vai atualizar todo o estoque dela naquelas quantidades. Então, se você pegar 12 folhas A4, botar a carteira lá que você montou, aquela quantidade, aquele valor montante total, ele vai precisar virar a carteira mais atual. Então, você vai se desfazer daquela carteira e vai montar a mais atual. Vai ter a coincidência de alguns ativos continuarem sendo recomendados. Então, você não precisa vendê-los, porque você já vai ter que ter eles. E isso não vai gerar um evento tributário para você pagar lucro ou ter um crédito fiscal. Ficou claro para Entendi. você? Ficou. Não, ficou sim. É isso. Obrigada, Uli. Nada. Eu sugiro que você procure o Pablo, que você tem perfil para entrar na Master Business, tá? O Vitor tinha me falado já sobre Fechado? isso. Uhum. Tamo junto, querida. Tchau, tchau, obrigada. Tá. Júlio, por exemplo, vocês enviam as recomendações de compra e venda num dia. Posteriormente, vocês enviam a recomendação de encerramento dessas mesmas ordens já abertas? Ou seja, podemos seguir as recomendações quando a compra e também quanto ao encerramento? Sim, José Augusto. Beleza? Tamo junto. Aí, já andei 16 quilômetros hoje. Cara, é o andarilho. Pô, isso aqui, ó, galera. Isso aqui é o maior hack que existe. Sabia que um homem nômade, antes da gente dominar a agricultura, ele andava 16 quilômetros por dia? Quem aqui já ouviu falar na expressão que sentar o novo cigarro? O que a gente entendia antigamente como cigarro, e a gente não via o mal que fazia, é o sentar de hoje. Hemorroida, próstata, lombar, escangalhada, tudo isso são alguns dos problemas, fora aí insulina elevada, pressão alta,
um ser humano normal, na situação de vocês aí, está ingerindo 1/3 menos oxigênio do que deveria. Exercícios de baixa intensidade com a caminhada vai fazer você regularizar a tua respiração e o teu diafragma. Fala, Isabel. Como é que você tá, querida? Não sei onde é que você tá, mas eu tô com inveja do aconchego desse teu hobby. Libera o teu áudio aí. Libera o teu áudio, querido. Não tô escutando. Eu preciso que você libere teu áudio. Liberou agora? Agora liberou, querida. Tá bem. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Que delícia. Eu sou gaúcho, vocês sabem, né? Sei, sim, sei. Você já falou. É Eu que eu sou falei. aquela que estou sempre assistindo e nunca faço perguntas, porque eu estou no aprendizado, né? Sim. Até um dia eu falei para você que eu precisava de algo mais simples, mas o que que eu quis dizer com algo mais simples? Sabe o quê? Uma coisa mais básica, exatamente para começar. Sim. Uma vez eu entrei na Binance, não tive quem me ensinasse, eu estava muito crua, eu sou meio analfabeta ainda nesse sentido. Pois bem, eu estou aprendendo bastante coisa com vocês, só que assim, ainda com receio, sabe aquele medo de começar, de fazer a primeira operação? Eu E sinto eu isso perguntei, quando eu entro na água gelada. aham. E eu quero, na verdade, agora final de mês, eu vou tirar um determinado valor e vou começar com criptos, né? Porque eu senti que criptomoedas é mais fácil para mim por enquanto, é isso mesmo? Eu não concordo com isso não, mas vamos manter a tua crença aí. Bom, não sei, eu vou ver. O meu é Rodrigo, o que vai me dar uma assistência lá da Hotmart, certo? Sim, ele é o meu customer success. Tá bem. Na verdade, como eu falei para você, eu sou uma das pessoas, todo mundo é especial, mas eu tô com 72 anos. Parabéns. Já não tenho mais aquela cabeça mais jovem para assimilar muito rápido as coisas. E outra coisa, de manhã eu tenho muita atividade na parte da manhã. Eu trato de muitos cães, né? Alguns eram 55, agora estou com 22. Resumindo, você sabe que a situação deles aqui do Sul, né? Sim. E eu consegui ajudar muitos, e ainda por isso que de manhã eu não consigo entrar na sala logo cedo, só consigo às 10 horas. Sim. Tá, e agora às 21 horas eu vou fazer, todas as vezes, às 21 horas, fazer uma operação de cripto, certo? Sim. Quantos minutos eu tenho? Por exemplo, horário de Brasília, 1 minuto antes, e se passar, porque até eu analisar eu vou demorar uns minutinhos. Vai ter algum Problema não. problema? Não. Ah, tudo bem. Tá bom? Desde que eu vou manter, enfim. Eu estou com aquele medo de começar, mas hoje eu vou olhar de novo as aulas de ontem e vou embalar. Eu Isabel, vou você começar. sabe que um vídeo ele pode Ah, ser manipulado na velocidade dele? sei. Eu sugiro então que você coloque o vídeo no 0,75 para assisti-lo. Tá bem, vou fazer isso. Lembrando, dentro da plataforma, a gente também tem esse mesmo ensinamento, passo a passo, onde cada aula eu fiz em 2 minutos, exatamente para que você inicie, complete a tarefa e vá para a próxima, tá bom? Tá bem. Mas Eu você vou, é muito vitoriosa de eu vou dar uma começar com chance para você com eu vou 72 começar anos. com Parabéns, tá? eu vou começar com R$ 500 Tá ótimo. e espero que dê tudo certo. Vai Tá dar. certo. Tá, um beijo no coração. Fica com Deus, querida. Um beijo, tá? Certo. Tchau. Meu chapeuzinho vermelho. O Gevan Oliveira perguntou o seguinte: Tiúlia, dá para operar de noite opções? Você pode botar a ordem com o mercado fechado e quando eu abrir, vai pegar a ordem, tá? Você, como é psicólogo, sabe como é que a mente trabalha.
Aquilo que você quer acreditar vai se tornar realidade e aquilo que você rejeitar vai se tornar realidade também. Simples assim. Galera, o que eu vou fazer agora? O Keep Walking. Tio Willie e Johnny Walker. Ai, ai. Um beijo. Coração de vocês.